Eu quero conversar um pouco com você hoje. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Especificamente no capítulo de número 18. Eu não vou ler um texto, porque eu quero referenciar a minha palavra hoje em duas pessoas, a vida de Isaac e a vida de Jacó. E gostaria que vocês acompanhassem a linha de raciocínio, para que pudessem entender aonde eu quero chegar com essa análise da vida de Isaac e a vida de Jacó. Sempre no começo de cada ano, irmão, já é hábito todo mundo fazer uma análise e fazer projeções. Começar a fazer, no mínimo, pensamentos para o futuro. Todo mundo tem não vou dizer todo mundo, eu vou falar que algumas pessoas têm esse hábito, o hábito de quando chega no final do ano, você analisa a sua vida e começa a pensar o que será do próximo ano. E a gente tem sempre a esperança que o próximo ano vai ser diferente. Todo mundo tem isso, vai ser diferente o próximo ano. Apesar que essa questão de vai ser diferente, porque está nascendo um novo ano, na realidade é só uma questão filosófica e mental, não tem nada a ver na questão prática, porque o que muda é só a nomenclatura do ano. Os meses continuam janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, e as horas continuam as mesmas, né? 24 horas o tempo todo, e a sua vida que você tem um ano a mais que você recebe. Só isso. A única coisa que muda é 23 e o ano que vem será 24. Mudou só o 4 aí, o 3 para o 4, nada mais mudou. Sempre a vida vai continuar a mesma. O que muda, irmão? A postura da pessoa. A postura. De acordo com a sua vida, a forma de você enfrentar a vida, os seus projetos, as suas projeções, as suas análises, o foco, os seus desejos, objetivos, o que muda é a postura diante de tudo isso. Uns têm e outros não. Normal, a vida continua. E isso não vai matar ninguém por causa disso. Então, tem pessoas que têm objetivo na vida, têm alvos a ser conquistados, e eu sempre falo no final do ano uma palestra, uma palavra sobre isso. Existem alvos imediatos, existe alvos que vai ser alcançado ao longo de anos, que são alvos que você vai ter que ter um projeto de vida anual, um projeto de vida mensal, né? Você vai ter que ter um projeto de vida para saber aonde você vai chegar. Tem pessoas que não têm projeto de nada, ele não sabe aonde ele vai chegar. Eu quero que você observe a vida de Isaac e a vida de Jacó, características principais da vida dos patriarcas, para que você não fique perdido. A promessa de Deus sempre vem através de um milagre. Deus trabalha na vida dos patriarcas. Por exemplo, o nascimento de Isaac é um milagre, o nascimento de Esaú e Jacó é um milagre, o nascimento de José é um milagre. As 3 mulheres eram estéril e precisou orar para Deus trabalhar na vida dessas mulheres, para dizer o seguinte: não veio da vontade humana,
veio da vontade divina. Por quê? Porque através deles, a promessa de Deus feita a Abraão, feita a Adão, Abraão cumpriria passando pela vida dessas pessoas. Então, as características similares dos três é exatamente essa questão. O que eu quero que você faça? Preste atenção na vida destes homens e observe a sua vida, a nossa vida, para que você possa, no próximo ano, saber exatamente como Deus pode te abençoar, né? Como será a forma de Deus te abençoar. Amém, irmão? Entendido até aí? Compreendeu? Nada a reclamar? Deu para entender, né? Então vamos à frente. Então, na vida de Isaac, capítulo 18 de Gênesis, versículo 12, a Bíblia diz assim: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. O que ela estava dizendo? Isso é impossível de acontecer, o nascimento desse Isaac. Por quê? Porque eu já sou velha, acabou o costume de mulheres, o meu marido, Abraão, também já é velho, não tem como mais ter filho. Então, isso pode, por acaso, acontecer. Essa foi a conversa de Sara, e Deus até fala com ela, os anjos falam com ela: viste que riste? E ela diz: não, eu não ri, meu Senhor. Ele diz: riu sim. Mas cumpriu-se o tempo cumpriu, passou-se o tempo, nasce Isaac. Isaac é o segundo filho de Abraão, o primeiro filho dele é Ismael. Ismael é filho de Agar, da escrava, feita de uma forma errada, porque Abraão, de forma que ele não se orientou com Deus, cometeu um desvio da promessa de Deus, que sempre a gente tem essa mania de querer ajudar Deus. A gente tem essa mania de querer ajudar Deus, ou tentar fazer que as coisas aconteçam, cumpra. A gente tenta dar um jeitinho, não, vou dar um jeitinho aqui para cumprir a vontade de Deus. Abraão também tentou um jeitinho brasileiro, não deu certo. Nasceu Isaac. Bom, maravilha. Capítulo 21, versículo 10. Só acompanha comigo aí, 21, 10. Vamos? 21, 10. E disse Abraão: põe fora essa serva e seu filho, porque o filho desta serva não me herdará com Isaac, o meu filho. Sara, a hora que Isaac foi desmamado, Ismael começou a sorrir dele. A Bíblia fala zombar de Isaac, e Sara viu. Toda mãe se dói, né? Aí foi lá e falou com ele assim, né? Mãe se dói pelo filho. Aí foi lá e falou: olha, manda ele embora, porque ele não será herdeiro daquilo que o meu filho Isaac vai herdar. Então, já mostra uma coisa: Isaac foi herdeiro único. Isaac foi herdeiro único de toda a riqueza de Abraão. Abraão era um homem muito rico. Tinha aí 25 anos que Deus estava andando com Abraão e o abençoou poderosamente. Tinha servos, servas, ovelhas em abundância. Tinha muita gente ao seu dispor. E Isaac herdou tudo isso, toda essa riqueza. Foi herdeiro único. Capítulo 22, versículo 7, a Bíblia diz assim, versículo 7: quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac participa da provação que o seu pai, presta atenção, a provação que o seu pai iria passar. Seu pai estava sendo provado, Isaac participa daquela provação, quando ele percebe que o pai dele estava indo fazer um sacrifício, tinha fogo e tinha lenha, mas não tinha o cordeiro. E ele fala: pai, mas eu estou vendo fogo e lenha, mas não estou vendo o cordeiro. Aí Abraão fala para ele assim: o cordeiro Deus para si proverá.
sobe o monte. Na hora do sacrifício, Deus fala, não mata, porque o sacrifício seria Isaque. Deus interfere e diz, Abraão, não cometa tal coisa. Abraão olha, vê o cordeiro e sacrifica o cordeiro no lugar do seu filho. Tipifica Cristo. Capítulo 24, versículo 3 e 4. Capítulo 24, versículo 3 e 4, diz assim: para que eu faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher dos filhos de cananeus, no meio dos quais eu habito. Versículo 4, mas que irá à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho. A mulher de Isaque, o seu pai arrumou para ele. Ele não foi atrás, o seu pai arrumou a mulher para ele. Mandou buscar uma esposa específica para ele. Diz, olha, vai na minha terra, no meio dos, vai na minha terra, não é de qualquer pessoa também não, vai na minha parentela e traz de lá uma esposa para meu filho. Seu pai arrumou para ele. Versículo de número 20, capítulo 25, versículo 24 ao 26, capítulo 25, versículo 24 ao 26, cumprindo os dias de que se ia dar à luz, eis que se achava gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso chamou de Esaú. Depois nasceu o irmão segurando com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamou de Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca deu à luz. Isaque já tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz a 2 filhos. A história diz que Abraão já era morto, né? Conta a morte de Abraão antecipado, e agora nasce Esaú e Isaque. Presta atenção, olha, Isaque herdou toda a herança, recebeu a esposa e teve alguns momentos. A esposa dele era estéril, ele orou a Deus e Deus curou ela, e ela teve filhos. Teve alguns momentos que Deus fala com ele. Teve um momento que Deus falou com ele, olha, Isaque, eu te abençoarei a sua família, abençoarei seus filhos, você receberá a bênção do seu pai Abraão, multiplicarei a sua descendência. Deus avisou ele, a promessa que eu fiz a seu pai, também se cumprirá na sua vida. Com 60 anos nasce gêmeos, Esaú e Jacó. A vida de Isaque é uma vida pacata, uma vida boa. Recebeu herança, foi sozinho herdeiro, não preocupou com mulher, porque o seu pai mandou buscar a esposa para si, e conviveu perto do seu pai a vida inteira, né? Você vê, o camarada, quando o seu pai morreu, ele estava beirando os seus 60 anos, muito tempo de casado, e conviveu ali junto com seu pai o tempo todo. Essa era a vida de Isaque, uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida em paz. Cumpriu a promessa de Deus de Abraão na vida de Isaque. Nasce Jacó. Jacó também herdeiro da promessa. Não era que ele não era herdeiro, Jacó era herdeiro da promessa também, porque estava nascendo de Isaque. Pela descendência, Esaú seria o herdeiro. Jacó já nasceu com a mão segurando o calcanhar do seu irmão, dizendo, calma aí, camarada, que o que tem na sua frente é para mim e não é para você. Você já está querendo sair na frente porque você está achando que é seu, mas é para mim. Mas não conseguiu, ficou só segurando o calcanhar. O que quer dizer isso? O que quer dizer é o seguinte, ele já nasceu lutador. Ele já nasceu sabendo que a vida para ele não seria simples, que ele teria que brigar por aquilo que ele queria receber. Isaque recebeu tudo de graça, Jacó não. Jacó nasceu e já nasceu para competir. Ele já nasceu para competir. Esaú saiu na frente, ele segurou, já nasceu segurando. Você pode até sair, mas eu vou sair junto. Nós vamos sair daqui e sair junto. Quando nasce agora, ele recebe o nome de Jacó. Tem muitas pessoas que traduzem Jacó por enganador, outros não,
Mas vamos colocar o seguinte: a palavra Jacó quer dizer aquele que enganou seu irmão, enganou seu pai. Ele, na realidade, ele não enganou Esaú, ele enganou Jacó. Ele enganou Isaac, ele não enganou Esaú, igual as pessoas falam que ele roubou a bênção. Não, a palavra roubou fica numa situação que ele não roubou, ele comprou a bênção, ele barganhou, ele conseguiu pegar essa bênção para si, por causa de um desejo que ele tinha vontade, né? Ele tinha vontade, ele tinha um desejo. Que desejo que ele tinha? De receber a bênção mesmo, não era dinheiro, não era riqueza. Ele tinha desejo de receber a bênção que passou do pai Abraão para a vida de Isaac. Ele queria essa bênção. A questão é que ele não queria, não era riqueza, igual Esaú acha que ele queria dominar a família. Não, ele não queria dominar a família, ele queria ser abençoado, só isso. E quando um dia ele estava fazendo uma comida, Jacó estava cozinhando, fazendo uma lentilha, né? Ele era de casa, a sua mãe o criou. Esaú gostava de caçar, viver no mato de caça. Jacó era pacato, Jacó ficava dentro de casa, mais caseiro, ficou mais perto da sua mãe, vivia perto da sua mãe, aprendeu a cozinhar, né? Estava fazendo uma comida. Esaú chegou da caçada, cansado, morto de fome, exagerado, né? Chegou lá e falou: você pode me dar um pouco? Ele disse: não, eu não estou fazendo para você não, espera aí, eu estou fazendo para mim. Ele: não, mas você não pode me dar nem um pouco. Falou: dou, até te dou um pouquinho, um prato, mas se você me prometer que a sua primogenitura será minha. Você me vende a sua primogenitura por um prato de lentilha, e eu te compro ela, e essa parte de primogenitura será minha. Ele: tudo bem, do que me adianta viver sendo primogênito se eu posso morrer de fome aqui agora? Ou exagero, né, irmão? Se eu posso morrer de fome aqui agora. E nesse momento ele falou: então, você promete, pega aqui na mão, então está feito o negócio, está aqui o prato de lentilha. Esaú vendeu a sua bênção por um prato de lentilha, né? Vendeu a sua bênção por algo tão simples. Vou colocar hoje para você entender: por um prato de feijão, irmão. Colocou ali, ó, e ele pegou e guardou aquilo consigo. Um dia está lá a mulher, né? A mulher de Isaac, ouvindo ele falar: Esaú vai no mato e procura agora e caça uma caça, vem, faz um guisado gostoso e traz para mim, eu vou comer, vou alegrar e vou te abençoar, Esaú, ó, só que ele esqueceu que ele tinha vendido a primogenitura. Ele foi atrás da caça, a mulher ouviu, Rebeca ouviu, chamou Jacó, falou: Jacó, eu ouvi seu pai fazendo um trato com seu irmão, e eu quero que você agora vai ali, traz um cabrito para mim, eu vou matar, vou fazer um guisado do jeito que o seu pai gosta, e você vai oferecer para ele no lugar do teu irmão. Ele disse: mãe, ele conhece o cheiro do meu irmão, ele conhece a pele do meu irmão, ele vai descobrir que eu não sou Esaú, e vai me amaldiçoar mais ainda. Eu já sou Jacó, eu já sou um Jacó na vida, a senhora ainda vem com essa história. Ele diz: não, olha, vai lá e faz o que eu estou te mandando, deixa que se cair alguma maldição, que venha sobre mim, se tiver consequência, cai sobre mim, mas faça o que eu estou falando. Neste momento, ele foi lá e fez isso, e ela veio, pegou o cheiro do animal, passou na pele dele, pegou a pele do animal, colocou sobre ele, deu o guisado na mão dele, e levou ele para o pai dele. Pai, está aqui sua comida. Quem é? Ele diz: Esaú. Já mentiu, né? Deus foi comigo e abençoou, e eu cacei, e o senhor agora vai comer. Foi tão rápido, meu filho. Aí ele diz: então chega aqui perto para mim saber. E ele chegou perto, a hora que ele cheirou, ele falou assim: o jeito, a voz é de Jacó, mas o cheiro é do campo de Esaú. A pele é de Esaú, mas a voz eu conheço, a voz é de Jacó. Porém, o corpo está sendo de Esaú. Abençoou. Olha para mim, irmão.
Tem muita gente que pode até dizer, pode até pensar, pode até falar, pastor, mas eu posso usar de meio termo para poder ser abençoado? Não, você nunca deva fazer isso. Quando a Bíblia conta a história, a Bíblia está dizendo, não faça isso, o que ele fez está errado. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, o que você nunca pode desistir é daquilo que Deus tem para a sua vida. O que Deus tem para a sua vida, você tem que lutar para receber, mesmo que isso te custe a própria vida. Você terá que correr atrás. E quando ele foi abençoado, o seu irmão propôs no coração, meu pai morre e eu mato Jacó. Ele roubou a minha bênção. Não, ele não roubou. Ele havia com? Ele enganou Isaac, mas comprou de Esaú. Ele enganou Isaac. E Isaac, quem realmente enganou ele, foi a mãe de Jacó, Rebeca. Jacó não sabia nem fazer aquilo, mas a mãe ensinou. Então, Rebeca enganou Isaac. No momento que ele percebe que Isaac vai morrer, já Esaú fala, vou matar você, Jacó. É só meu pai morrer, eu mato você. Neste momento, como a coisa é maravilhosa, irmão. Isaac percebeu que realmente a bênção era de Jacó. Capítulo de número 28, irmão. A bênção era, seu pai percebeu que a bênção era de Jacó. Ele já tinha entendido isso. 28, versículo 4. Põe aí, meu amigo. Olha o que Isaac diz para Jacó. E te dê a bênção de? Vamos? E te dê a bênção de? E a tua descendência contigo, para que em herança possua a terra de peregrinações que Deus deu a? Agora ele já não estava mais sendo enganado. Ele já tinha entendido que Jacó era exatamente aquele que Deus queria abençoar. A bênção não era de Isaac. A bênção era de Abraão. A bênção era de Abraão. A bênção vinha passando pela família. Mas a promessa era feita a Abraão. Deus fez promessa a Abraão. E foi passando. Ele disse que você herde a promessa do seu avô Abraão. Amém, irmão? Que você herde esta promessa do seu avô Abraão. Quando ele sai dali, a Bíblia diz que ele saiu sozinho. Ele saiu só com a bolsinha nas costas e mais nada. O pai rico ficou, Isaac. Toda a herança ainda estava na mão de Isaac. Jacó sai só. O que me chama a atenção nos dois textos, irmão. Isaac recebe herança. Vive rico. Até a mulher recebe na mão. Jacó, não, Jacó sai sozinho. Abençoado. Promessa, mas só. Vamos à frente? 28, versículo 13. Ele diz, perto dele estava o Senhor, e diz, eis que o Senhor estava acima dela, e diz, eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaac, esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Quem estava falando com ele? Quem estava falando com ele, irmão? Ele saiu só, parou no primeiro local para dormir, colocou uma pedra e Deus se revelou a ele. Só, a minha Bíblia diz assim, e perto estava o Senhor dele.
Ele ainda era enganador. Ele ainda era um Isaac. Mas havia uma promessa de Deus sobre a vida dele. Olha para mim aqui, deixa eu dizer para você o que Jacó tinha no coração. Eu quero a promessa do meu avô. Eu quero esse Deus que vem acompanhando o meu avô. A Bíblia diz que Esaú, ele jogou fora, ele desprezou a bênção de Deus. Jacó não prestava, era enganador, era pecador, mas o coração dele tinha um desejo tão grande de ter a bênção do seu avô, que ele trilhou caminhos errados para conseguir aquilo que ele queria. Ele não queria riqueza, ele queria o Deus de Abraão. E agora Deus fala com ele. Eis, ele diz, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Na realidade é teu avô. Vamos à frente. 28, versículo 20. 28, versículo 20. Jacó fez dizendo, se Deus for, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, versículo 21, e em paz eu tornar para a casa do meu, o Senhor será o meu. No momento o Senhor é Deus do meu avô, mas se eu for nessa viagem, o Senhor me guardar, me der pão, roupa para vestir, o Senhor será o meu Deus. Versículo 22, esta pedra que tem o posto por coluna será a casa e de tudo quanto me deres, certamente darei é a segunda promessa sobre dízimo, escrito na Bíblia. A primeira foi na vida de Abraão. Olha bem isso aí, irmão. Ele diz, se o Senhor for comigo e me abençoar, a hora que eu voltar, eu vou tentar chegar no final aqui para você entender essa questão. Capítulo 29, versículo 27. 29, 27. Cumpra a semana desta, então te darei também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servirei. Isaac recebeu a esposa na porta. Jacó não. Jacó trabalhou 14 anos. Isaac mandou buscar a sua esposa. Jacó não. Trabalhou 7, foi enganado, recebeu Leia. Não é essa que eu quero. Eu trabalhei, foi por Raquel. Fui enganado. Ele disse, mas trabalha mais 7 anos. Ele disse, eu a amo tanto que vou trabalhar mais 7. Trabalhou mais 7 anos. Teve a sua segunda esposa. Enganado, 14 anos. E agora? Olha para mim, irmão. Você pode, a maioria das pessoas tem a mania de se espelhar em Isaac. Quanto eu queria a vida de Isaac. Ah não, porque ele tem uma vida tão... Já nasceu lá em cima. Já nasceu rico. Nasceu em berço de ouro. Jacó também nasceu na família rica. Mas aprendeu uma coisa. Aquilo que eu quero, não quero receber de meu pai. Aquilo que eu quero, eu vou receber do Deus de Abraão. Aquilo que eu quero vai vir do Deus de Abraão. Trabalhou 14 anos. 14 anos. Capítulo 30, versículo 30, irmão. 14 anos por 2 mulheres. Na realidade ele queria só uma. Mas o pai da mulher enganou ele. Acabou que ele teve que assumir 2. Versículo 30. Por um pouco que tinha antes de mim, tem aumentado um grande número. O Senhor tem, presta atenção, irmão, o Senhor tem abençoado o meu, pois quando hei de trabalhar também por minha casa. O que o Senhor tinha feito? Abençoado o meu. O que Deus abençoou?
Irmão, aprende uma questão aqui. Olha, no texto na minha Bíblia, ele fala um pouco diferente. Na minha Bíblia ele fala: o Senhor abençoou o meu trabalho, o Senhor abençoou o meu trabalho, colocou a mão sobre o meu trabalho, e eu também hei de trabalhar mais. Trabalhei e você enricou. Quem que enricou? Labão. Por causa de quem? De Jacó. Quem estava a bênção de Deus? Jacó. Deus tinha compromisso com Labão? Não. Na vida de Jacó, em nome de Jesus. Olha para mim, irmão. Olha para mim que eu quero dizer uma coisa para você. Quem é fiel, quem quer ser abençoado, Deus abençoa o seu trabalho. É aonde você trabalha. É lá, é na empresa. Deus abençoa o seu trabalho. Não é a sua preguiça, não é o seu sono, não. Deus abençoa o seu trabalho. Não precisa Deus pegar você e jogar lá em cima. Não, eu tenho que mudar de trabalho, mudar de rumo, mudar de... Não, não, não. Deus abençoa o seu trabalho. Deus pode fazer isso na sua vida. 30, versículo 43. 30, versículo 43. E cresceu o homem em grande maneira e teve muitos servas e camelo. Quem era esse homem? Jacó. Ele trabalhou 14 anos por 2 mulheres, 6 anos para sua família. No final do versículo 30 ele dizia: eu hei de trabalhar pela minha família. 6 anos. Em 6 anos o patrão dele mudou o salário dele 10 vezes. Mas em todas as 10 vezes, Deus estava com a mão colocada sobre ele. Mesmo que você tenha hora que comete erro na jornada, mas o que tem no seu coração, o desejo é real, o desejo é verdadeiro, o desejo é honesto, o desejo é a vontade de Deus, Deus vai abençoar o seu trabalho e fazer com que o seu trabalho prospere, porque é a vontade do Senhor. É a vontade de Deus. Você só tem que trabalhar, irmão. Versículo 31, versículo 7. Versículo 7. Mas o vosso pai mudou meu salário 10. Porém Deus não, que ele me fizesse o mal. Você não precisa nascer em berço de ouro. Você precisa ter Deus na vida. Olha para 2024 não como um ano que vai mudar, mas como você vai mudar a postura. Você vai mudar a forma de fazer as coisas. Você vai olhar para você e dizer: não, eu tenho um propósito de Deus no meu coração e eu vou lutar por ele o próximo ano, em nome de Jesus. Isaac não conquistou nada, ganhou o conquistado. Jacó foi atrás, saiu vazio, sem nada, mas fez história. Fez história por quê? Porque você vê a Bíblia falar mais tempo de Jacó do que fala de Isaac. A Bíblia conta pouca coisa de Isaac, porque não tinha muita coisa para contar. Agora Jacó não. A Bíblia já começa falando que ele já nasce segurando o pé do irmão. Já começa falando da vida dele. Quando ele já vai nascer, diz: olha, já nasceu segurando, já nasceu lutando, querendo alguma coisa. E vai contando toda a sua história. E quando ele sai da casa do seu pai, Deus fala com ele: eu agora vou te acompanhar. Você vê que ele já sai de lá, e no primeiro local, na primeira noite escura que ele deita, Deus se revela a ele e diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e estarei convosco na jornada. Vamos ler o texto? 31:11. 31:11. O relógio não para? 31:11. E disse-me o anjo de Jacó, e eu disse, versículo 12. E disse: levanta os teus olhos
e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto que tudo que Labão tem feito a você. O que Deus estava fazendo, irmão? Deus estava orientando a Jacó como ganhar dinheiro. Eu vou ensinar você, Jacó, como ficar rico. Olha a maneira que eu vou fazer. Labão está fazendo de tudo para acabar com a sua riqueza, para não te dar nada, para você sair de mão vazia. Mas eu vou colocar a mão, Jacó, eu vou te ensinar você o que deve ser feito, como deve ser feito. Olha para mim aqui, irmão, você não precisa de ficar desesperado, você precisa de orientado. Ser orientado por aquele que conhece. Sabe qual é o erro das pessoas? O erro das pessoas é que eles correm mais atrás das coisas do que atrás de Deus, irmão. Correm mais atrás das coisas do que o Deus que dá. À noite o anjo aparece a ele e diz: Jacó, vem cá, deixa eu te mostrar como vai ser seu futuro. Como que você vai fazer para ganhar o rebanho de Labão? Vem cá para você ganhar o rebanho de Labão. O rebanho agora vai ser assim. Eu vou fazer assim. O que eu estou dizendo a você, irmão? Em vez de conquistar o mundo, conquiste Deus. Conquiste Deus. Ele pode mudar a sua vida. Sabe qual é o erro dessas igrejas de Urno, não sei quem, tantas igrejinhas que ficam aí, as igrejolas falando de riqueza? Qual é o erro deles? Que eles empurram você para correr atrás do dinheiro. Não, conquiste Deus. Quando você conquistar Deus, Deus vai ensinar você a ganhar dinheiro. A sabedoria vem de Deus. A forma de trabalhar vem de Deus. O jeito de trabalhar vem de Deus, irmão. Eu contei para os irmãos aqui que a casa que eu comprei, eu não tinha dinheiro para comprar uma casa, irmão. Eu não tinha dinheiro para isso. Eu vendi um lote no Santa Luzia, aí meus filhos comeram a metade do dinheiro, que era 50, ficou 25. E quando eu vi os 25 saindo da mão, eu falei: agora é que eu vou ficar sem nada mesmo. Eu já não tenho casa, agora é que eu nunca mais compro uma casa. Apareceu uma casa para comprar, entrada de 50 mil, eu tinha um carro, fui lá entregar o carro, o cara não quis o carro, falou: eu não quero esse carro. Eu falei: agora lascou, você não quer o carro, eu não tenho dinheiro, então não tem casa. Depois ele me liga e fala assim: não, minha esposa está perturbando a minha mente, eu vou parcelar para você a entrada. Beleza, mas como é que eu vou pagar essa parcela aí mesmo? Ele falou: 2.200 por mês. Eu falei: lascou. 2.000? E mais o valor da parcela da casa? Girava quase 3.000. Eu falei: agora é que eu não dou conta. Mas a fé estava na frente. Deus abriu uma porta para minha esposa trabalhar. O salário dela dava para quitar a parcela do que ele estava fazendo. O dia que acabou terminei de pagar a parcela da casa que era alta, minha esposa saiu de serviço. Como se Deus dissesse para você assim: era só para pagar a casa, viu? Não era para mais nada, era só para pagar a casa. Comprei uma casa que no final eu lutei, ela ficou por 140 mil, e eu devia mais de 210 meses, consegui quitar a casa toda em 5 anos, e a casa vale 280 hoje, dobrou o preço. Eu nunca tinha esse dinheiro, não tinha para onde tirar, mas quem que eu aprendi a fazer? Eu aprendi o seguinte, irmão: quando eu quero, faço com Deus. Um dia eu estava dentro de casa conversando com a minha esposa, e dizendo para ela: fulano de tal me pediu para orar para ele comprar uma casa, eu orei, ele comprou. Fulano me pediu para orar para ele comprar uma casa, orei, ele comprou também. A minha esposa virou para mim e falou: por que você não ora para você comprar uma casa? Eu falei: sabe que eu nunca pensei nisso? Porque eu não orava mesmo, eu nunca tinha orado para comprar casa, eu nunca tinha orado. Eu esperava que Deus me dasse, mas eu nunca tinha orado. Naquele dia em diante eu comecei a falar: Deus, eu quero uma casa. Olhe para mim, irmão. Conquiste Deus na sua vida. Vê se você já sai daqui hoje segurado no calcanhar. Diz: olha, meu amigo, eu vou passar na frente porque eu quero ser abençoado em nome de Jesus. 31:42, irmão. 31:42 diz assim:
Se não fora, vamos, irmão, se não fora, Deus meu Pai, o Deus de, o temor de, não fora comigo, por certo me despediria, agora vazio. Deus atendeu a minha e o trabalho das minhas, repreendeu-te ontem à noite. Deus atendeu a minha aflição, Deus atendeu na minha palavra de sofrimento, Deus olhou o meu sofrimento e abençoou o trabalho das minhas. Trabalho das minhas? Eu quero que Deus abençoe o trabalho das suas mãos. Sabe o que Deus fez? Labão estava indo para matar Jacó e tomar a família. Deus encontrou com ele no caminho e disse: não faça mal a Jacó, não trisque nele. Labão voltou assim, deu uma parada, era Deus. Ele chegou e falou: eu vinha para te fazer o mal, mas Deus falou comigo. Você precisa de quem? Você precisa de quem? Olha à frente, irmão. 32:1, está acabando, irmão. 32:1. Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-no com... Você viu Isaac encontrar com o anjo, irmão? Jacó já era a segunda vez. Jacó encontra com o anjo a segunda vez. Encontra com o anjo na hora que saiu de casa, na primeira noite. Agora a Bíblia diz que assim que Labão deixou, ele começou a andar e encontrou com os anjos. Vamos à frente? Não vai dar para me ler tudo para você mesmo. 33:11. 33:11. Toma, peço-te a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, porque tenho de tudo, e estou com ele até que o tomou. Quando ele foi encontrar com Esaú, com medo de morrer, ele mandou um bocado de presente para Esaú. E quando encontrou com Esaú, Esaú abraçou ele e chorou. E disse: eu não quero os seus presentes. Ele diz: não, fica, porque Deus tem me abençoado. O que ele estava dizendo para Esaú? Eu saí de lá vazio, mas Deus me abençoou. Deus me abençoou. Você pode não ter nada, mas se Deus estiver na sua vida, Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Converse com Deus, fale com Ele. Versículo 33:20, irmão. Rapidamente aqui para você ver uma coisa. Levantou-lhe um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de... Sabe por que o Deus de Israel? Porque ele estava passando por aflição, foi no val de Jaboque, lutou com o anjo e disse para o anjo o seguinte: não vou soltar você enquanto não me abençoar. O anjo perguntou: como é que é teu nome? Ele diz: Jacó, o enganador. Ele diz: a partir de hoje o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel, príncipe de Deus. Até aí ele falou Deus de Abraão, Deus de meu pai, Deus de Isaac. Mas aí ele diz Deus meu. Olha para mim, irmão. Ele fez todo um trajeto. Quando ele voltou, ele disse dessa forma: olha, o Senhor me abençoou, e a partir de hoje... Ele não fez essa promessa quando ele saiu de lá, que ele acordou do sonho. Ele disse: se o Senhor me abençoar, o Senhor será o meu Deus. Quando ele chega no local de volta, ele levanta o altar e diz: o meu Deus. Por quê? Porque tudo que eu fiz na minha vida, e o Senhor prometeu, cumpriu. Agora eu estou retornando para dizer: o Senhor é o meu Deus, o Deus de Israel. Olhe para mim, irmão. Sabe o que eu quero dizer para você esta noite? Deixa de olhar o fácil e seja um guerreiro. Quem vence batalha é guerreiro, irmão. Existem homens que nascem para o nada, mas existem homens que nascem para deixar um legado de exemplo para a sociedade. Existem homens que nasceu do nada e se tornou tudo. Existem pessoas que herdam, mas existem pessoas que constroem. E todos aqueles que constroem
deixe exemplo para os filhos, em nome de Jesus. Eu conheço pessoas que ficam o tempo todo, mas fulano é tão abençoado, mas fulano parece que nem sofre, já nasceu na bênção. Esquece, Deus tem um projeto para cada pessoa. Você pode ter nascido nada, mas pode levantar e construir postura de guerreiro, de homem que deseja. Quem quer, vai atrás em nome de Jesus. Os grandes homens dessa nação dormem 4 horas por noite. Eu falei aqui uma vez e vou falar de novo. Desenho animado e filme foi feito para pobre. Porque rico não tem tempo de assistir desenho animado e filme. Você pergunta a esses atores de filme se os filhos deles assistem filme. Eles não deixam. O Denzel não deixa. Eles não deixam. Coloca os filhos para ler, para estudar, para aprender alguma coisa, para conhecer. O pobre não, o pobre enfia o filho em frente da televisão e deixa lá. Aí o menino fica 8 horas por dia assistindo um desenho. Aí cresce pobre e morre pobre. Aí pergunta por que foi? Por falta de aprender a lutar, irmão. Desliga tudo e diz para o seu filho: você nasceu para ser guerreiro. Você vai ter que conquistar a sua vida em nome de Jesus. Eu estava vendo um vídeo de um menino de 15 anos que é empreendedor. O pai dele ensinou ele a ser empreendedor. Ele pediu para comprar um celular, o pai dele falou assim: eu vou te dar um meio de conquistar o celular, mas o celular não dou não. Você vai comprar o seu celular. O que você vai fazer? Você vai vender picolé. Filho de rico. O pai podia comprar 10 ou 15 celular. Hoje eu estava conversando com um rapaz que o vô, eu falei: você está vendendo um celular? Ele falou assim: não, eu não, é meus netos. É um neto meu que está vendendo aquele celular. Eu falei: por quê? Ele pediu um dinheiro para o pai dele falou assim: é o seguinte, eu vou trocar o celular da casa toda, dá tudo novo, e você vai vender os velhos e conseguir o seu dinheiro. E o cara é rico. O camarada tem dinheiro. Olhe para mim, irmão. Ensina o seu filho a conquistar. Não mostra para ele que ele vai ganhar, não. Ele vai conquistar em nome de Jesus. Ensine ele que primeiro conquista. Vamos colocar de pé? Cadê os presbíteros que eu falei com vocês que hoje nós íamos orar? Venha cá. Eu não falei que terça-feira nós íamos orar? Cadê os obreiros, evangelistas e presbíteros? Eu não vou ungir você para ganhar, irmão. Eu vou ungir você para guerrear. Não é para ir para a sua mão de mão banana, não. Mude a sua postura. Levante a sua cabeça e diz: eu vou conquistar. Eu vou fazer. Deus não te chamou para ficar deitado esperando. Deus te chamou para ir. E é dessa forma que se constrói a vida. Amém, irmão? Isaac esperou a herança de pai. Jacó construiu a sua própria herança. Que tipo de homem você é? Agora, se você perguntar quem tem mais experiência com Deus, Isaac ou Jacó, irmão? Isaac ou Jacó? Jacó. Experimentou mais a presença, a mão de Deus. Senhor Jesus, põe a mão sobre esses obreiros. O Senhor, ó Pai, abençoará as mãos deles, para que onde eles tocar, Senhor, o Senhor torne essa pessoa um guerreiro em 2024, que saiba levantar várias vezes, que saiba renascer do nada, que saiba reconstruir, que saiba não ficar na lona, mas todas as vezes que descer, levantará mais forte, mais capacitado para fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Unja ele, irmãos. Senhor Deus, coloque a mão sobre a igreja.
Levante neste lugar um povo, ó Pai, que tenha vontade, que tenha sangue nos olhos, que tenha desejo de fazer, que tenha desejo de conhecer o Senhor, de aproximar do Senhor, de chegar perto, de entender, Deus, que o Senhor abençoe os projetos, objetivos. Se não tiver, coloque no coração. Se não tem alvo, coloque no coração. Deus, se eles não têm desejo de chegar a lugar nenhum, acorde eles, levanta eles, faça sonhar, desejar, aprender, correr atrás. Deus, coloque a mão para que todas as vezes que o diabo tentar destruir ou parar, que o Senhor os faça mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, sempre forte. Deus, que esta unção seja unção de derrubar barreiras, de passar por cima, ó Deus, de guerreiro, em nome de Jesus. Que o Senhor apareça a eles, pegue pela mão, mostre o caminho, direcione, ensina, levanta, em nome de Jesus.